Graça e paz, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz de Jesus esteja presente em seu coração e também sobre todos aqueles que fazem parte da sua família. A você, meu irmão e minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, que a paz de Jesus também esteja presente em seu coração e sobre todos aqueles que fazem parte da sua família também. É uma alegria, é uma satisfação tê-los conosco participando deste momento de adoração. Eu quero transmitir alguns avisos aos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart. Primeiramente, eu quero falar a respeito dos cultos presenciais. Por enquanto, não retornaremos com os cultos presenciais em nosso templo, porque ainda estamos na fase vermelha, em transição para a fase laranja. E conforme foi decidido na última reunião do Presbitério Leste Paulistano, somente temos autorização para reabrir o templo, para realizarmos os cultos presenciais somente na fase amarela. Então, desde já, o Conselho conta com a compreensão dos irmãos e das irmãs. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos os irmãos e irmãs. E eu gostaria muito também de estar no templo todos os domingos para realizarmos os cultos presenciais, para estarmos ali juntos como igreja, como povo de Deus, prestando um culto de adoração, de louvor, de gratidão e de ação de graças a este Deus que amamos, que adoramos e servimos. Mas eu quero pedir aos irmãos e irmãs, em nome do Conselho, que todos tenham mais um pouquinho de calma e de tranquilidade para que esse momento difícil que estamos passando na pandemia venha se estabilizar, para que os casos venham diminuir e principalmente as internações também. E quando entrarmos então na fase amarela, estaremos todos juntos, novamente no templo, para cultuarmos a Deus. Então, tenhamos mais um pouquinho de calma e de tranquilidade, que em breve retornaremos com os cultos presenciais em nosso templo. O segundo aviso é sobre a ceia do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que assim que retornarmos com os cultos presenciais em nosso templo, o primeiro culto, teremos então a ceia do Senhor, para que todos os irmãos e irmãs participem. O terceiro aviso é referente ao Pix. Eu já tenho falado isto para os irmãos e irmãs. A IPI de Engenheiro Goulart agora possui Pix. Então, se o irmão e a irmã desejar fazer uma oferta para a igreja, como entregar o seu dízimo, pode fazer agora através do Pix. A chave é o CNPJ da igreja e é muito importante que, quando os irmãos realizarem o Pix, enviar o comprovante ao nosso irmão presbítero Alberi, para que ele tenha então o seu controle. E o meu último aviso é referente ao Ministério de Ação Social e Diaconia, que mais uma vez tem feito um trabalho excepcional durante esta pandemia, que tem assistido algumas famílias que estão passando por momentos difíceis. Eu quero aqui registrar, principalmente aos irmãos e irmãs que têm
participado, que tem se empenhado nesse ministério tão importante na vida da igreja, neste momento tão difícil que estamos passando na pandemia. Desde já, que Deus continue a derramar graça sobre a vida de cada irmão e irmã que faz parte do Ministério de Ação Social e Diaconia. A você, meu irmão e minha irmã, que tem ajudado, principalmente na doação de alimentos, na composição das cestas básicas, para ajudarmos então algumas famílias que estão passando por momentos difíceis. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. E você, que neste momento está impossibilitado de ajudar, doando alimentos para compor as cestas básicas, para ajudarmos algumas famílias, fique em paz, fique tranquilo. Eu tenho certeza que no momento oportuno, você, meu irmão e minha irmã, passará a ajudar essas famílias que estão passando dificuldades. Desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida e que bênçãos seja também derramada sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero fazer a leitura bíblica no Salmo 103. Eu lerei do versículo 19 ao 22. Salmo 103, do versículo 19 até o 22. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, e fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, graça te dou, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem concedido com vida e saúde, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que continue ao nosso lado, Senhor, porque a tua graça é muito grande para nós, Senhor. Só ela que nos ajuda a tocar esses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Peço, Senhor, a tua graça sobre a nossa igreja de Engenheiro Goulart. A tua graça sobre os teus filhos, Senhor, reverendo João Júnior e o conjunto de louvor, Senhor, que não tem medido esforço, Senhor, para levar o trabalho da nossa igreja para frente, Senhor. Desde o começo da pandemia, que eles estão, Senhor, firmes e fortes, Senhor, levando a mensagem da tua palavra, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que visite os enfermos, Senhor, que estão sofrendo nos leitos com essa enfermidade cruel, Senhor. Visita cada um, Senhor, estende a tua mão e cura, Senhor, a cada um segundo a tua bondade. Quero te pedir, Senhor, que visite os lares, Senhor, das famílias enlutadas, Senhor, que estão sofrendo muito, Senhor, com a perda de tantos familiares, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que seja com os desempregados, Senhor. Aqueles pais de família, Senhor, que perderam seus empregos e não tem como, Senhor, sustentar sua família. Esteja, Senhor, ao lado de cada um, Senhor. Senhor, abençoa nosso país, Senhor, que está passando por uma fase muito difícil, Senhor. Só a tua graça, Senhor, só o teu poder, Senhor, pode livrar este país dessa situação tão difícil, Deus. Continue, Senhor, com a nossa igreja de Engenheiro Goulart. Te agradecemos, Senhor, porque as famílias têm se mantido firmes, Senhor. Não tem, Senhor, desanimado de fazer o teu trabalho.
Tudo em teu nome é o que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
Eu lerei do versículo 16 ao 18. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Este será o texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Pai de amor, a tua palavra foi lida neste exato momento e ela já falou aos nossos corações. Mas agora, ó Pai, queremos ouvir a tua voz através deste trecho da tua palavra que foi lida neste momento. Por isso, ó Pai, pedimos que a tua palavra venha entrar em nossos corações e em nossas mentes neste momento em que a ouviremos. Espírito Santo de Deus, venha ter a liberdade para falar aos nossos corações através da palavra de Deus, de uma maneira eficaz, de uma maneira em que realmente fará diferença para a nossa vida espiritual. Necessitamos e precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, através da tua palavra, que será explanada e que será transmitida aos nossos corações neste momento. É isso que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando paramos para analisar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, se os irmãos e as irmãs um dia lerem esta epístola inteira, verão que em vários momentos o apóstolo Paulo ele menciona os seus sofrimentos, principalmente por amor ao Evangelho e também a Cristo. Em várias ocasiões, vemos aqui o apóstolo Paulo ser confrontado por falsos mestres que estavam em Corinto e que faziam de tudo para deturpar a sua autoridade como apóstolo de Jesus. Isso trouxe muito sofrimento para a vida e principalmente para o psicológico do apóstolo Paulo. Em vários momentos, se pararmos para ler esta epístola de 2 Coríntios, em que Paulo escreveu, ele menciona em várias ocasiões as complicações que ele possuía referente ao seu ministério diante desta igreja que estava em Corinto. E conforme esse texto que acabou de ser lido, isto não foi diferente. Nós vemos aqui que, mais uma vez, o apóstolo ele fez questão de mencionar sobre o homem exterior e o homem interior. E ele também fez questão de mencionar aqui a respeito da tribulação. Nesse texto que foi lido, o apóstolo Paulo mencionou exatamente sobre esta situação, principalmente falando a respeito do homem exterior e do homem interior, conforme vemos no versículo 16. Ele disse que
O homem exterior, ele se corrompe. O que isso quer dizer? Que este homem exterior, ele é inclinado a pecar. Ele vive muito mais na prática do pecado do que conforme a vontade de Deus. O homem exterior, que habita sobre a vida do ser humano que não teme a Deus, ele se agrada, ele ama o sistema pecaminoso que este mundo oferece. Portanto, vemos aqui que o homem exterior que se faz presente na vida de uma pessoa que não tem temor a Deus, esta pessoa ama o caminho largo. Quando paramos para pensar, quando o apóstolo Paulo mencionou aqui a respeito do homem interior, ele aponta para aquele que abriu o seu coração para Jesus e que procura viver para agradá-lo. Em nossa vida como cristãos, é assim que procuramos viver. O homem interior, ele está sempre diante da presença de Jesus e ele se renova a cada dia porque ele procura viver conforme aquilo que o seu Senhor deixou ensinado. Ele sempre se arrepende dos seus pecados e possui temor a Deus. No ser humano existe a presença do homem exterior e do homem interior. Para aqueles que não ligam, não dão a mínima para Jesus, o homem exterior os corrompe cada vez mais. Por isso que eles vivem distantes de Jesus e vivem sempre na prática do pecado, fazendo tudo aquilo que a carne agrada. Mas quando olhamos para o homem interior, é aquele que um dia se encontrou com Jesus e que, através dele, passou a ter uma nova vida, se tornou uma nova criatura, se tornou um servo e uma serva de Deus. Ele passou a ter o temor de Deus sobre a sua vida. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vemos que tanto o homem exterior como o homem interior, eles se confrontam dentro de nós. E o que nós, como cristãos, temos que fazer a cada momento, o que temos que fazer é abrirmos espaços para que esse homem interior venha crescer cada vez mais em nossa vida. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo afirmou que não desanimava porque, embora as tribulações o afetassem fisicamente, o seu espírito se renovava dia a dia. Portanto, ele falava da presença do homem interior que havia dentro dele. Portanto, ele fazia de tudo para que este homem interior crescesse cada vez mais, para que Jesus se agradasse dele. Em nossa vida, como eu disse, como cristãos, temos que pensar exatamente como o apóstolo Paulo. Sabemos que no decorrer dos anos, o nosso corpo ele vai se debilitando. Nada na ciência até hoje mudou essa realidade. Não existe até hoje a fórmula da juventude. Temos fases na vida que somos fortes, achamos que podemos tudo, fazemos coisas que levam o nosso corpo ao limite. E quando ficamos doentes, o nosso corpo ele fica fraco, ele fica cansado e debilitado. Mas enquanto o corpo ele passa por enfraquecimentos, o espírito que está
dentro de nós, que sempre nos faz comunicar com Deus, que esta presença maravilhosa do Espírito Santo, ele se renova a cada dia. E aqui eu quero destacar mais uma vez, referente ao homem interior. Meus irmãos e minhas irmãs, não é por acaso que quando estamos passando por grandes tribulações, é que passamos a buscar mais a Deus. Por que isto acontece conosco? Porque a presença desse Espírito que está dentro de nós toca em nossos corações para que venhamos sempre estarmos em sintonia com Deus e em comunhão com Ele. Louvado seja Deus que temos a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, que nos faz sempre estarmos conectados e ligados com Deus. Nós vemos aqui que nesse texto que foi lido, o apóstolo Paulo mencionou que as tribulações que passamos neste mundo, como ele também passou por várias, são momentâneas. E ao mesmo tempo ele falou aqui de um futuro glorioso, que seria algo incomparável, conforme vemos aqui no versículo 17. Meus queridos irmãos e irmãs, existem tribulações que são pesadas e contínuas em nossa vida. Parece que elas não vão acabar nunca. Mas, quando elas são vistas sob a perspectiva da fé, elas se tornam momentâneas. Hoje, somos atribulados constantemente, mas um dia estaremos num lugar ao lado de Jesus em que não passaremos por mais nenhuma tribulação. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele via as tribulações como aliadas e não como adversárias, para que o seu homem interior se renovasse a cada dia dentro de si. Em outras palavras, os seus sofrimentos, as suas tribulações que ele passava, o aproximava cada vez mais de Jesus, através do homem interior que habitava nele. Vemos que o apóstolo Paulo, ele disse que as coisas visíveis são temporais e as coisas que se não veem são eternas, conforme vemos no versículo 18. As coisas verdadeiramente reais para nós devem ser as invisíveis. Isso parece um paradoxo, mas eu estou falando aqui a respeito da fé. A fé não se apega às glórias passageiras deste mundo. A fé, ela nos conecta com o mundo invisível, que é superior e que nos faz sentir a presença do poder de Deus agindo sobre nós e sobre a nossa família. Paulo, ele viveu neste mundo como exatamente vivemos. Mas ele sempre pensava na morada celestial em que ele estaria um dia ao lado de Jesus. A sua mente era mais fixada em Jesus que nas coisas desse mundo. Quando olhamos para a maneira de viver do apóstolo Paulo, ele viveu de uma maneira simples, de uma maneira humilde, passou por extremos sofrimentos, muitas tribulações, mas ele nunca negou a sua fé em Jesus. Quando nos atentamos nas coisas que vemos no mundo, quais as reações que temos tido, meus queridos irmãos e irmãs? De alegria,
de felicidade, de esperança. Esse é o sentimento que temos tido diante de tantas coisas que estamos vendo aos nossos olhos constantemente. Tudo o que vemos hoje no mundo, vamos falar de uma forma verdadeira, nos deixa desanimados, revoltados, chocados e entristecidos. Esta é a verdade. Em nossos dias é raro vermos coisas boas, principalmente daqueles que nos governam. Somente temos decepções a cada dia. Não vemos notícias boas daqueles que nos governam para nós que fazemos parte deste país tão rico e tão abençoado por Deus. Quantas injustiças vemos a cada dia? Quantas pessoas estão passando fome em nosso país e no mundo? Quantas pessoas neste exato momento estão sem saber o que fazer na vida, estão desesperadas, estão aos prantos? A verdade é que quando nos atentamos nas coisas que vemos neste mundo, ficamos revoltados e indignados, porque tudo poderia ser diferente, mas infelizmente não é. Meus queridos irmãos e irmãs, mas tudo isso pode mudar. Quando nos atentamos para as coisas que se não veem, nós estamos em conexão com aquilo que é espiritual, que passa a fazer parte da nossa vida. Portanto, quando nos atentamos para as coisas que não se veem, a esperança e a vontade de viver reaparece, porque a fé nos faz crer num Deus que está atento em tudo o que está acontecendo neste mundo em que estamos vivendo. Infelizmente, muitas coisas ruins que passamos é culpa do homem exterior que é inclinado em pecar e que não possui o temor de Deus sobre a sua vida. Enquanto as pessoas, o homem exterior aflora muito mais do que o homem interior. O homem exterior, como eu disse, ele ama pecar, ele ama o caminho largo, ele não se importa com aquilo que Deus quer que ele faça. Ele faz aquilo que ele bem entende para ele mesmo. O ser humano que abre espaço para o homem interior, ele passa a ter a presença de Deus sobre ele e principalmente o temor de Deus. Mesmo que venham as tribulações que nos deixam desanimados, sim, há tribulações que nos deixam desanimados, sabemos que em nós e por nós vive um Deus repleto de poder, que sempre agirá por nós e em nós, para não ficarmos abatidos constantemente. Deus, meus queridos irmãos e irmãs, não nos deixará para sempre no vale do desânimo e no túnel do desespero. Não, Deus não nos deixará nesta situação para sempre. Quem vive por meio da fé poderá ficar desanimado. É normal, faz parte, às vezes, passarmos por este sentimento, mas será temporário. Como seres humanos, podemos também ter alguns problemas de saúde que às vezes desestabilizam o nosso corpo físico, mas a nossa fé em Deus sempre será intocável. Nada,
Absolutamente nada tem poder para acabar com a nossa fé nesse Deus que cremos e adoramos. O nosso corpo, numa determinada época, ele poderá ficar frágil, mas a nossa fé em Deus sempre estará intacta. Conforme os anos vão se passando, sentimos que o nosso corpo não responde como anteriormente. Sentimos isso, mas se o nosso espírito estiver sempre em sintonia com Deus, sempre seremos fortes para enfrentarmos todas as tribulações que, segundo o apóstolo Paulo, são momentâneas, são temporárias. Infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, viver neste mundo é passarmos por momentos complicados às vezes, mas por outro lado, temos a garantia de uma glória eterna que será maior que todas as tribulações que passamos enquanto vivemos neste mundo. Eu quero concluir dizendo que o apóstolo Paulo tinha um olhar na eternidade ao lado de Jesus, quando ele passava por tribulações e sofrimentos. Em seu ministério, este servo de Deus mais sofreu do que teve momentos felizes. Mas ele fez questão de mencionar que acima de qualquer sofrimento existe algo que não existe comparação, que é a garantia de uma vida diferente na eternidade. Esse texto da palavra de Deus nos convida a tirarmos um pouco o foco das coisas deste mundo que são temporais, ou seja, que passam, e nos convida a ver com os olhos da fé para as coisas que são eternas. Meus queridos irmãos e irmãs, através da fé, temos um olhar para vermos e sentirmos aquilo que é invisível. Eu quero explicar aqui. Eu quero fazer com que os irmãos e as irmãs pensem na questão espiritual que vem invadir a nossa vida que vivemos neste mundo. Sim, nós sentimos todas as coisas que vêm de Deus e que sempre se fazem presentes em nós de uma maneira invisível, e elas se tornam visíveis para nós através da fé que temos em Deus. Um exemplo: não podemos ver o Espírito Santo, mas o sentimos. Ele está presente em nossos corações. Não vemos a Jesus, mas podemos senti-lo. Podemos sentir a sua paz, podemos sentir a sua companhia. Não vemos Deus, ele é Espírito, mas vemos o seu agir por nós constantemente. Portanto, quando a nossa vida espiritual está em alta, como também a nossa fé diante de Deus, as coisas que são invisíveis, sempre as sentiremos presentes em nossa caminhada neste mundo. O apóstolo Paulo nos convida a viver como ele vivia. Ele passou por
muitos sofrimentos, passou por muitas tribulações em vários contextos, como nós também passamos. Mas, num determinado tempo, ele passou a olhar muito mais para as coisas que são eternas. Ele passou a fixar a sua mente sobre aquilo que já está preparado para ele. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em toda a sua vida, num determinado tempo, ele ficou fragilizado diante dos açoites e dos apedrejamentos que ele teve em seu corpo. Mas a sua fé em Jesus ficou intocável. Ele teria sido a pessoa mais infeliz desse mundo, se não fosse o seu homem interior se renovar a cada dia através da sua fé em Jesus, pensando nas coisas que se não veem, que segundo ele mesmo disse, que são eternas. E temos que viver também assim. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto nos convida a ver através da fé para as tribulações, de que elas serão momentâneas, e a olharmos para a magnitude da glória que desfrutaremos ao lado de Jesus um dia. As aflições, as tribulações, as perturbações que passamos nesse mundo são temporárias. Elas passam, não duram para sempre. Elas possuem um prazo de validade. Vivamos a vida não contemplando somente as tribulações, mas também vivamos a vida trazendo à nossa mente que há algo incomparável que já está preparado para nós ao lado de Jesus na eternidade. Aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, vivamos muito mais na perspectiva espiritual do que na perspectiva terrena. Quando olhamos para esse mundo, para os seus acontecimentos, o que acontece conosco? Ficamos desanimados. Não há notícias boas. Não vemos nada de bom. Mas quando deixamos esse lado espiritual fluir dentro de nós, teremos uma vida melhor, porque Deus nos proporcionará isso através da nossa conexão com Ele, por meio da sua palavra, através das orações e principalmente quando nos voltamos para Deus, para sempre ouvirmos a sua voz e aprendermos cada vez mais da sua palavra. Temos que abrir espaços para que este homem interior venha crescer cada vez mais diante da presença de Deus. Que assim seja a cada dia e a cada momento em nossa vida. Amém. Deus amado, queremos agradecer por esse momento em que tivemos a oportunidade de juntos, através das redes sociais, prestarmos este momento de adoração a Ti. Queremos dizer, ó Pai, que só o Senhor é digno da nossa adoração e da nossa reverência. Obrigado, ó Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pela saúde. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença sobre cada um de nós, porque podemos sentir, principalmente, a presença de Deus, de Jesus e Tua, no nosso caminhar a cada dia. Quando olhamos
para tantos acontecimentos que vemos constantemente neste mundo, ficamos desanimados. E principalmente quando passamos por sofrimentos e tribulações. Mas tudo isto, conforme vimos nesta noite, todas estas coisas que surgem para nos desanimar são momentâneas. Elas não duram para sempre. E que venhamos fixar as nossas mentes e os nossos corações naquilo que já está preparado para cada um de nós. Que venhamos deixar fluir muito mais o nosso lado espiritual para estarmos em conexão contigo, ó Deus, a cada dia, em vez de estarmos unicamente pensando nas coisas deste mundo que nos trazem tantas preocupações às vezes. Ó Deus, fica conosco e conceda a cada um de nós uma ótima semana diante da Tua presença. Esteja, Pai, com aqueles irmãos e irmãs que estão doentes, que estão enfermos, que estão em tratamento. O Senhor conhece a vida de cada um. Esteja, Pai, fortalecendo a vida deles. E que o Teu consolo, ó paz, venha estar presente sobre a vida de tantas famílias que estão enlutadas diante da perda dos seus entes queridos. Ó Deus, abençoa o nosso país. Conceda, Senhor Deus, discernimento e sabedoria para que aqueles que nos governam venham melhorar a vida das pessoas, porque isto é possível, Deus. É possível isto acontecer, mas que o Senhor venha colocar nos corações deles, que eles venham deixar, ó Pai, de pensar em si mesmos, de serem egoístas e olhar para tantas pessoas que estão passando necessidades e principalmente fome em nosso país. Ó Deus, guarda cada um de nós, aqueles que fazem parte da nossa família, deste vírus, ó Pai, que ainda está presente em nosso meio. Cuida de nós, proteja, ó Pai, a cada um de nós e também aqueles que fazem parte da nossa família. Que a Tua paz, Senhor Jesus, esteja presente em nossos corações e que a cada dia em nossa vida que venhamos abrir espaços para que o homem interior esteja sempre em conexão com Deus, através da presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Que venhamos acolher em nossos corações e darmos valor às coisas espirituais, porque elas fazem uma grande diferença em nossa vida. Que isto venha a ser uma realidade em nossa vida, ó Deus, para que venhamos viver uma vida mais leve e tranquila diante da Tua presença e em Sua companhia. Perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre cada um de nós, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que estão enfermos, acamados, enlutados, sem esperança em seus corações e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, até a volta gloriosa e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém e amém. Sobre
és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, o meu desejo vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim Mais que tudo aqui. vem reinar, oh vem reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Faz-me refletir a beleza que há em ti. tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Jezreel. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão,